Leitura do livro de Êxodo, capítulos 5 ao 8, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Êxodo, capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixe meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. E disse Faraó: Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, rogamos-te, 3 dias de jornada para o deserto, e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com peste e com espada. E o rei do Egito lhes disse: Por que vós, Moisés e Arão, impedis o povo de trabalhar? Ide as vossas cargas. E Faraó disse: Eis que o povo da terra agora é muito, e vós os fazeis descansar de suas cargas. E no mesmo dia Faraó ordenou aos capatazes do povo e aos seus oficiais, dizendo: Já não dareis ao povo a palha para fazer tijolos, como até agora, que eles mesmos vão e ajuntem palha para si. E a conta dos tijolos que faziam até agora, esta porei sobre eles. Não diminuireis coisa alguma, pois eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Deixa-nos ir e sacrificar ao nosso Deus. Que mais trabalho seja colocado sobre os homens, para que nele se ocupem e não considerem palavras vãs. E saíram os capatazes do povo e os seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha. Ide vós mesmos, ajuntai a palha onde a achardes, mas nada de vosso trabalho será diminuído. Assim o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho em vez de palha. E os capatazes os apressavam, dizendo: Cumpre vossos trabalhos, vossas tarefas diárias, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os capatazes de Faraó haviam posto sobre eles, e reclamavam: Por que não cumpristes vossa tarefa de fazer tijolos ontem e hoje, como até agora? Então os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim os teus servos? Não se dá palha a teus servos, e eles nos dizem: Fazei tijolos. E eis que os teus servos são açoitados, mas a culpa está em teu próprio povo. Mas ele disse: Vós estáis ociosos. Vós estáis ociosos, por isso dizeis: Deixa-nos ir e fazer sacrifício para o Senhor. Portanto, agora ide e trabalhai, porque não se vos dará palha, porém cumprireis a conta dos tijolos. E os oficiais dos filhos de Israel notaram que eles estavam em uma má situação depois que foi dito: Não diminuireis coisa alguma dos tijolos da vossa tarefa diária. E encontraram Moisés e Arão, que estavam no caminho quando vinham de Faraó, e disseram a eles: O Senhor olhe para vós e julgue, porquanto fizeste que o nosso cheiro fosse abominado aos olhos do Faraó e aos olhos dos seus servos, colocando-lhes nas mãos uma espada para nos matar. E Moisés voltou ao Senhor e disse: Senhor, por que trataste tão mal a este povo? Por que é que me enviaste? Porque desde que fui a Faraó para falar do teu nome, ele fez mal a este povo, e tu também não livraste teu povo. Êxodo capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará da sua terra. E Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, pelo nome de Deus Todo-Poderoso,
mas pelo meu nome Jeová não fui conhecido a eles. E também estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, em que eram estrangeiros. E eu também tenho ouvido os gemidos dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me do meu pacto. Por isso, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei de sua servidão, e vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tornarei por meu povo, e serei vosso Deus. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tira de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos trarei para a terra, a qual eu estendi minha mão para dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. E assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram por causa da angústia de espírito e por causa da cruel servidão. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Entra, dize a Faraó, rei do Egito, que ele deixe os filhos de Israel sair da sua terra. E falou Moisés diante do Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me ouviram. Como então Faraó me ouvirá, que sou dos lábios incircuncisos? E o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os cabeças das casas de seus pais: os filhos de Ruben, primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carme. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim e Oade, e Jaquim, e Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, e Coate, e Merari, e os anos de vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Amrão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por esposa Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, e Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael, e Eusafã e Citre. E Arão tomou para si Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela gerou-lhe Nadab, e Abiú, e Eleazar, e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, e Eucana, e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. E estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito segundo os seus exércitos. Estes são aqueles que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel do Egito. Estes são Arão e Moisés. E aconteceu no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser. E Moisés disse diante do Senhor: Eis que eu sou de lábios incircuncisos, e como Faraó me ouvirá? Êxodo, capítulo 7. E o Senhor disse a Moisés: Vê, fiz-te por um Deus a Faraó,
e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenei, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que ele envie os filhos de Israel para fora de sua terra. E eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu colocarei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito por grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel no meio deles. E fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Mostrai vós um milagre, então dirás a Arão: Toma o teu cajado, lança-o diante do Faraó, e ele se tornará em serpente. E Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Arão lançou o seu cajado diante do Faraó e diante de seus servos, e ele se tornou em serpente. Então Faraó também chamou os seus homens sábios e feiticeiros, e os magos do Egito também fizeram de maneira semelhante com os seus encantamentos. Portanto, cada homem lançou o seu cajado, e eles se tornaram em serpentes, mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. E o coração do Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, e ele se recusa a deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, e tu estarás à beira do rio diante dele. E levarás na tua mão o cajado que se tornou em serpente, e dirás a ele: O Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti, dizendo: Deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto, e eis que até agora tu não ouviste. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que sou o Senhor. Eis que ferirei com o cajado que está em minha mão as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios detestarão beber a água do rio. E o Senhor falou a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todos os ajuntamentos de águas, para que se tornem em sangue, e para que haja sangue em toda a terra do Egito, tanto em vasilhas de madeira quanto em vasilhas de pedra. E Moisés e Arão assim fizeram conforme o Senhor ordenou. E ele ergueu o cajado e feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e à vista de seus servos. E todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não puderam beber a água do rio, e houve sangue por toda a região do Egito. E os magos do Egito fizeram assim com seus encantamentos, e o coração de Faraó foi endurecido. Ele também não os ouviu, como o Senhor havia dito. E Faraó se voltou e entrou em sua casa, e nem pôs nisso em seu coração. E todos os egípcios cavaram em torno do rio para beber água, pois não podiam beber água do rio. E se cumpriram 7 dias depois que o Senhor havia ferido o rio. Êxodo capítulo 8. E falou o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir para que me sirva, e se te recusares a deixá-los ir, eis que ferirei todos os teus termos com rãs, e o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e em teu quarto, e sobre tua cama,
e na casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os seus servos. E o Senhor falou a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com um cajado sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor para que retire as rãs de mim e do meu povo, e deixai o povo ir, para que possam fazer sacrifício ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: Glória sobre mim! Quando devo rogar por ti e por teus servos e por teu povo, para destruir as rãs de ti e de tuas casas, para que permaneçam somente no rio? E ele disse: Amanhã. E disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. E as rãs se apartarão de ti e de tuas casas, e de teus servos, e de teu povo. Elas permanecerão somente no rio. E Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele havia trazido sobre o Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nas aldeias e nos campos. E as ajuntaram em montes, e a terra cheirou mal. Mas quando Faraó viu que houve alívio, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor havia dito. E disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E eles assim fizeram, porque Arão estendeu a sua mão com o seu cajado e feriu o pó da terra, e ele se tornou piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não conseguiram. Assim havia piolhos sobre os homens e sobre os animais. Então disseram os magos a Faraó: Este é o dedo de Deus. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não os ouviu, conforme o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa meu povo ir para que me sirva. De outro modo, se não deixares meu povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre teus servos, e sobre teu povo e nas tuas casas. E as casas dos egípcios estarão cheias de enxames de moscas, e também o chão em que eles estão. E eu separei naquele dia a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que lá não haja enxames de moscas, para que ao final saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. E porei uma divisão entre meu povo e teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor assim fez. E vieram grandes enxames de moscas para dentro da casa de Faraó e para dentro das casas de seus servos e para toda a terra do Egito. A terra estava corrompida por causa desses enxames de moscas. E chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai a vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém fazer assim, pois sacrificaríamos a abominação dos egípcios ao Senhor nosso Deus. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, eles não nos apedrejariam? Nós vamos 3 dias de jornada no deserto e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, conforme Ele nos ordenou. E Faraó disse: Eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não devereis ir muito longe. Suplicai por mim.
E Moisés disse: Eis que sairei da tua presença e orarei ao Senhor para que os enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, mas que Faraó não haja mais de forma enganosa, nos deixando o povo ir e sacrificar ao Senhor. E Moisés saiu da presença de Faraó e rogou ao Senhor. E o Senhor fez segundo a palavra de Moisés, e ele removeu os enxames de moscas de Faraó, de seus servos e de seu povo. Não permaneceu nem mesmo uma. E Faraó endureceu seu coração também dessa vez, e não deixou o povo ir. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books no Brasil. Mais um dia que podemos fazer a nossa leitura bíblica e temos a graça de poder conhecer a Palavra de Deus. A você que tem feito essa leitura comigo, aquele tradicional like que eu peço a vocês no final do vídeo, e a quem quiser fazer a leitura bíblica juntamente conosco, se inscreva no canal e ative o sininho. Dessa forma, todos os dias você será notificado quando um vídeo for postado e poderá fazer a sua leitura acompanhada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.